Boa tarde, pessoal. Bom dia ou boa noite, conforme for assistir. Esse movimento, nós estudamos até então, até que foi motivo de uma avaliaçãozinha no trabalhinho, nós trabalhamos um movimento retilíneo uniforme, onde nesse movimento a velocidade é constante, então a velocidade era constante no decorrer do tempo, né, em função do tempo maior que zero, né, tempo obviamente positivo. A aceleração que nós vimos lá, a aceleração é zero. Então ele tinha esse comportamento aqui, ou ele era positivo, ou esse movimento, ou melhor, a aceleração, o movimento contínuo positivo ou negativo, né, que a gente considerava negativo, que ele está retornando. Muito bem. O corpo em um ponto material se desloca distantes, com distâncias iguais e intervalos de tempos iguais. Vale lembrar que, uma vez que não se tem aceleração sobre qualquer corpo ou um ponto material, em MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, resultante das forças aplicadas é nula. Nós não temos força aplicada, então nós temos um móvel, né? Vamos botar aqui um móvel. A força, ele vai ter uma velocidade constante, né? Tempo maior que zero, obviamente, e aqui ele está esse movimento. A força resultante nisso, ela é nula, nós considerando, porque nós só estamos descrevendo o movimento. No movimento uniforme, nesse movimento aqui, nós vamos falar dele também, claro. Nós vamos, o objetivo é chegar à função horária do espaço, horária do espaço, velocidade. Tá? Para isso nós vamos também ter de trabalhar o movimento uniformemente variado. O que é isso aqui, uniformemente variado, né? Alguns livros colocam aqui o movimento retilíneo uniformemente variado, ou MRUV. Aqui nós estamos trabalhando MUV, considerando que ele é uniformemente variado. No movimento uniformemente variado, é um movimento no qual a velocidade escalar varia uniformemente no decorrer do tempo, e o movimento caracteriza-se por haver uma aceleração diferente de zero. Nesse caso, nós vamos trabalhar aqui, para nós trabalharmos nesse conteúdo, movimento uniforme variado, nós vamos conhecer a definição dele, óbvio, as características desse movimento que eu acabei de falar, cuja aceleração é igual a constante, ela é constante, tá? E ela tem de ser diferente de zero, óbvio, né? Diferente, se ela for igual a zero, ela está parada. Então nós vamos aí caracterizar isso aí em alguns tipos de movimento. Movimento progressivo, retardado, retrógrado, movimento inclinado ou oblíquo e movimento vertical. Sentido cima para baixo, baixo para cima. Ok? São essas coisas que nós vamos ver, esses assuntos que nós vamos ver durante esse curso, durante essa videoaula. Então aqui vamos caracterizar alguns movimentos e verificar algumas situações. Bom, aqui vocês percebem que a velocidade inicial é zero, então ele está em repouso. No momento que ele, obviamente, a aceleração aqui é zero, mas ela terá de ser, como é um movimento variado, essa aqui ela tem de ter uma aceleração igual a constante. CTE, pessoal, é uma abreviação de constante. Quem está assistindo, passa sempre para os colegas
porque essa aqui é uma informação que eu vou escrever sempre dessa forma. Tempo inicial é zero, tempo final é zero. Sendo que a velocidade inicial é zero, a aceleração é zero, e eu vou considerar a posição zero, porque a posição inicial ela é igual à origem. Então eu vou considerar que a origem está aqui. Se por acaso a origem estiver à frente, se a origem estivesse aqui, ou a origem estivesse atrás, num caso, aí eu teria de colocar a posição com algum valor, certo? Ou ela estaria 1 metro antes, né? Menos 1 metro se ela estivesse à frente, ou ela estaria mais 1 metro se ela estivesse à frente, se o avião estivesse à frente da origem, né? Desculpa, se o avião estivesse atrás da origem seria menos, se estiver à frente vai ser mais 1. Bom, em relação a esse movimento aqui, como ele parte de zero e ele está indo no sentido da orientação da trajetória, aqui é a minha trajetória retilínea, trajetória. Aqui já é uma trajetória oblíqua, né, porque ele vai estar subindo. E essa seta aqui indica a orientação do movimento. A gente viu na primeira parte que a orientação, quando a partícula segue a mesma orientação da trajetória, então o movimento é positivo. Então esse movimento é um movimento positivo, então ele é progressivo. Certo? Progressivo. Se o movimento estiver no sentido contrário da orientação, ele é retrógrado, ou está voltando, retrógrado. Retrógrado. Bom, quando eu tenho num movimento os dados iniciais, os dados finais, e se eu tiver, por exemplo, a velocidade final, ou o tempo final, eu consigo achar esse ΔS. Sabendo que a gente viu lá a aceleração, que a gente viu a aceleração escalar, aceleração média, tal, etc., é a variação da velocidade pela variação do tempo. Sabemos que a velocidade é, do modo bem simples, né, que a gente viu, só para nós nos acostumarmos com unidade, com as primeiras expressões, que a velocidade, a variação da velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo, ok? Pegando isso aqui, substituindo no ΔV lá em cima, então ΔV seria ΔS dividido por ΔT dividido por ΔT. Considerando que o tempo inicial é zero, então nós vamos ter só a posição final aqui, o tempo final. Logo nós teremos isso aqui, ó, ΔS é igual a T ao quadrado. Para quem não percebeu o que foi dito feito aqui, foi mais ou menos isso aqui, pessoal. Se eu tenho aqui, ó, ΔS dividido por ΔT, aqui é o A, dividido por ΔT, como aqui aparece o número 1 como uma fração, então eu estou dividindo uma fração por outra, tá? Então fica ΔS por ΔT, e quando eu tenho uma divisão de fração, essa é uma fração e essa é outra, essa fração de baixo, ela passa para o outro lado multiplicando e inverte a sua posição. Então ΔS vezes 1 é ΔS. ΔT vezes ΔT é ΔT ao quadrado. Como a gente considerou que o tempo é 0 segundos, então ficou só o tempo final ao quadrado. Alright? Como ele quer saber? Se eu tiver a aceleração final, a aceleração aqui que é constante, mas é a final. Se eu tiver a aceleração final e tiver o tempo que ele levou para chegar até o ponto onde ele vai voar, eu consigo achar a variação de espaço. Logo, a variação de espaço aqui, deixa eu apagar aqui, logo a variação de espaço é
igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, se a aceleração for constante, eu vou conseguir achar qual vai ser o espaço da pista que ele vai precisar para até alçar o voo. Vamos supor que ele leve 6 segundos e tem aí uma aceleração de 18 metros por segundo ao quadrado, certo? Então lá, ΔS vai ser igual a 18 vezes 6 ao quadrado. Então 18 vezes 6, é que posso até estar exagerando no tempo, 6 dá 36. Então 18 vezes 36, rapidão ali, ó, 18 vezes 36 dá 640. Então teria para esse avião que tivesse essa aceleração e usasse esse tempo para começar a voar, ela teria de ter 648 aproximadamente aí 700 metros, ou quase 1 quilômetro. Essa seria a variação, né? De zero, do ponto de partida, até isso aqui, ele teria aproximadamente 700 metros. Muito bem. Que movimento é esse de baixo? Bom, aqui vejam que a velocidade inicial já é diferente de zero, né? Ou maior que zero, porque ele está no sentido, ou a velocidade inicial é maior que zero, é positiva, porque está indo no sentido da orientação, mesmo sentido da orientação. Sendo que perceba que quando ele chegar aqui, a velocidade final é zero, e ele vai ter um tempo final. O tempo instante final é positivo, mas a aceleração aqui vai ser negativa, porque ela tende a parar, ela tende a chegar a zero. Eu consigo também, da mesma forma, eu consigo calcular o espaço percorrido, né? O espaço percorrido, aqui seria uma frenagem, né? Esse movimento aqui a gente vai chamar de movimento retardado. É um movimento retardado, porque ele está parando. No caso, aqui, eu vou até trocar a caneta, que lá está um pouco escuro, vou botar essa aqui. No caso da torneira, nós temos um movimento inclinado, ou melhor, um vertical. Então, esse movimento vertical é uniforme, movimento uniforme, agora eu vou escrever vertical variado, porque a variação aqui tem a ver com a aceleração da gravidade, né? A aceleração da gravidade aqui, nós vamos adotar 10 metros por segundo ao quadrado, sabendo que a atmosfera normal de 1 atm, a aceleração da gravidade ela está próxima de 9,81 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então aqui ele vai ter a velocidade inicial zero, ele vai ter o tempo inicial aqui, a posição inicial e uma aceleração inicial. Quando ele estiver a uma certa altura, uma posição final aqui, que ele começou inicial, eu consigo verificar, porque a aceleração aqui nós vamos considerar 10 metros por segundo, então a cada segundo ela aumenta uma velocidade de 10 metros, né? Então a cada 10 metros por segundo, ou seja, a cada segundo ele se desloca 10 metros, nós vamos ter aí a posição dessa gotinha, certo? Claro que ela vai ser bem mais rápida, aí em torno de 1 segundo ela vai ter a sua posição inicial. Aqui ela vai deslocar em décimos de segundos, obviamente nós vamos tratar disso. Então esse movimento aqui é um movimento vertical, sentido de cima para baixo, né? Cima para baixo. E nós vamos verificar numa outra situação o movimento, né, de baixo para cima. Alright? Então vamos lá. Deixa eu dar uma limpada aqui.
Depois a gente limpa no final. Nesse caso aqui, definição. Consideremos três móveis A, B e C, cujas velocidades escalares instantâneas estão representadas em função do tempo no gráfico. Então aqui nós temos... Cadê a caneta? Tá. Deixa eu tirar essa cor agora aqui, botei. Bom, tá aqui. Então aqui nós temos velocidade constante. Lá no início do vídeo, quando eu falo velocidade constante, a aceleração é nula. Então a força aplicada também é nula. A gente vai ver isso aqui mais à frente. Então, se não tem força, não tem aceleração, então a velocidade vai ser sempre constante. Tá? O princípio da inércia, também vamos ver na próxima aula. Esse movimento aqui, então a aceleração é nula. Nesse movimento, a aceleração é variável, né? Ela é variável, porque ela vai também estar, a cada instante, ela vai estar variando, então vamos ter um valor que é diferente de zero, mas ela vai ter um movimento onde vai ter aceleração. Aqui, ó, de 0, do repouso até 5, ela vai ter 5 metros por segundo. De 5 até 15, ela vai ter 10 metros por segundo. De 15 até 18, 13 metros por segundo. Então, no primeiro segundo, ela variou 5 metros por segundo, a velocidade. No segundo segundo, ela foi 10 metros. No terceiro segundo, 13 metros por segundo. Se nós sabemos que a aceleração é a variação de velocidade pela variação do tempo, então essa aqui, nessa velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3, nós vamos ter na aceleração 1, 5 metros por segundo ao quadrado. Na aceleração 2, seguindo essa razão, nós vamos ter 10 metros por segundo ao quadrado. Na aceleração 3, 13 metros por segundo ao quadrado. Porque todo o tempo que eu analisei aqui, eu estou dividindo por 1, né? Ó, 5 dividido por 1 vai dar 5. 10 dividido por 1 vai dar 10. 13 dividido por 1 vai dar 13. Seguindo a variação de velocidade, ó, de 28 para 13, nós temos 9 metros por segundo. De 37 para 42, 5 metros por segundo. Então aqui, basicamente, ele vai acelerando até um certo ponto, até nesse ponto aqui há uma aceleração, né? Só que aqui está sendo variando, claro, e depois aqui ele vai desacelerando. Ou ele pode chegar, parar e depois ele acelerar negativamente, né? Porque ele vai estar descendo, que aí a velocidade ele vai estar aumentando aqui a desaceleração, ou melhor, ele vai estar acelerando aqui, vai ser positivo também, óbvio. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Porque aqui ele vai estar desacelerando. Ele vai acelerando até um certo ponto, depois vai começar a desacelerar, pode até parar e voltar. Ou ele pode se estabilizar, não se sabe o que vai acontecer depois aqui, tá? Ao longo do tempo. O móvel ele pode continuar numa aceleração constante aqui, certo? Se ele continuar, se ele continuar aqui o gráfico reto, então a aceleração ela vai ficar igual a zero. Se ele continuar reto aqui, a aceleração vai ser maior que zero, porém constante. Se ele pode voltar aqui, ó, tá variando ela aqui, então ela vai ser uma variação diferente de zero, e aí ela vai até chegar no ponto de origem, e aí ele parar o carro. Então ele vai e retorna, tá? Muito bem. Nesse caso aqui, há uma desaceleração até nesse ponto. O que vai acontecer depois, aí a gente pode analisar mais tarde. Nesse caso aqui, a aceleração é constante, porque, inclusive, ela fecha com a definição do movimento uniformemente variado, que diz o seguinte:
é aquele movimento em que a aceleração escalar é constante e diferente de zero. Constante e ela é diferente de zero. Consequentemente, a velocidade escalar sofre variações iguais. Nesse caso aqui, ó, a variação da velocidade está sendo igual. Então, no primeiro tempo é 10 metros por segundo, no segundo tempo 10 metros por segundo, no terceiro tempo 10 metros por segundo. Isso equivale que a aceleração vai ser sempre igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Quando tem essa situação, esse movimento é um movimento uniformemente variado. Muito bem. Aqui nós temos um outro movimento variado que depende da velocidade, né? Da aceleração da gravidade. Ó, aceleração da gravidade. Então, considerando que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo, e a velocidade final menos a velocidade inicial pelo tempo final menos o tempo inicial. Dito isso, nós temos aqui, eu joguei um objeto para cima e ele iniciou a velocidade em 4 metros por segundo. Sendo que a tendência é que conforme ele vai subindo, ele vai estar variando o tempo em um décimos de segundo. Ó. Então daqui até aqui deu 0,1 décimos de segundo, que é 1 sobre 10. Aqui também, somado isso aqui, mais 1 sobre 10. Depois aqui mais 1 sobre 10. Até chegar, até ele parar, que deu 0,4 milissegundos. Então, a velocidade final dele foi 0. A inicial foi 4. A final, o tempo final foi 0,4, menos 0 que foi inicial. Então a aceleração vai ser 4 menos, vai dar 4. E aqui nós vamos ter 0,4 menos 0 dá 0,4. 0,4 é a mesma coisa que 4 sobre 10. Podemos até melhorar isso. Então vai ficar menos 4. 4 sobre 10. Eu vou dividir isso aqui por 2. E vou dividir isso aqui por 2. Dividir por 2 e aqui eu vou dividir por 2 também. Então eu vou ter isso aqui, ó, 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. Logo nós vamos ter a seguinte situação. De novo, a fração menos 4 vezes 5 sobre 2. 4 vezes 5 dá 20. Então vai dar menos 20 sobre 2, que vai dar menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, na realidade, ele está desacelerando. Então, para cima, ele vai desacelerar esse movimento, certo? A tendência é a parar. Então, uma esfera de aço, né, a gente pode concluir isso aqui, uma esfera de aço lançada verticalmente para cima realiza durante uma subida um movimento uniforme variado retardado. O módulo de sua velocidade diminui 1 metro por segundo ao quadrado, 1 metro por segundo em cada décimos de segundo, né? Ó. 1 metro por segundo, 1 metro por segundo, 1 metro por segundo. Alright? Bom, então ele vai dar aqui, a aceleração aqui, ela vai estar diminuindo 10 metros por segundo. A velocidade vai estar diminuindo numa aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, uma esfera abandonada ou solta a determinada altura realizada, posso até considerar que essa esfera teria voltando, né? Ela parou e agora está voltando. A altura realizada ao descer, um movimento uniforme acelerado, então vertical acelerado. Sua velocidade aumenta 1 metro por segundo, 1 metro por segundo em cada décimos de segundo. Cada décimos de segundo. Então aqui, considerando ali a variação, velocidade final, velocidade inicial, tempo final, tempo inicial. Final é 4 metros, menos 0 que é inicial. 0,4 menos 0. Isso aqui vai dar 10 metros por segundo
ao quadrado. Então, para baixo a aceleração é positiva e para cima há uma desaceleração. Alright? Aqui eu tenho alguns exemplos. Essa tabela aqui fornece os valores aproximados de algumas acelerações escalares expressos em função de g, que a uma TM, né, eu sempre gosto de botar aqui 1,81 metros por segundo ao quadrado, são valores aproximados, né, de seus tempos em duração em segundos. Então o elevador ele tem uma aceleração de 0,2 da gravidade, ou seja, vai dar 2 metros por segundo ao quadrado, uma duração aí de torno de 3 segundos. A parada brusca de um automóvel a 110 km por hora, por ação dos freios, é igual a 10, ou seja, 10 metros por segundo ao quadrado, em torno aí de 3 segundos. A injeção de um avião é em torno de 15 a 20 metros a 15 a 20 a aceleração da gravidade, isso numa duração de 200 milissegundos. Opa, está errado aqui, 200 milissegundos. 200 milissegundos. Então ele varia de 150 metros por segundo ao quadrado a 20 metros por segundo ao quadrado. Considerar sempre que a aceleração da gravidade vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Alright? Muito bem, pessoal, aqui eu vou... Essa parte aqui, da parte teórica aqui, só descreveu algumas características. Nós vamos partir para o próximo vídeo, a representação... Não, nem essa aqui, dá para ter um pouquinho a mais. A representação gráfica aqui da aceleração, antes de encerrar essa parte do vídeo, diz o seguinte, que eu tenho aceleração positiva e uma aceleração negativa, simples assim. Daqui para frente, nós não vamos trabalhar mais com aceleração média, mas sim com aceleração instantânea. Logo, ela é constante e diferente de zero, como nós prevemos lá. Vocês dão uma lidinha aqui, dão pause e dão uma lidinha nesse trechinho aqui que vai ser importante. Agora sim, até o próximo vídeo.